Professor Mário Lima, Geografia, sexto ano, Escola Professor Roberto Duarte Pires. Apresentação dos conteúdos. Olá, alunos, olá, alunas. Professor Mário Lima, estaremos vendo a partir de agora o planeta Terra, os movimentos, a orientação e representação. O planeta Terra ele possui vários movimentos, mas nós iremos ver apenas os dois principais movimentos do planeta Terra, que são o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos iniciar então com o movimento de rotação. Mas vamos aqui com uma introduçãozinha ao movimento da Terra. A Terra não permanece estática, realizando uma série de movimentos ao mesmo tempo. Não permanece estática. Ela realiza uma série de movimentos ao mesmo tempo, sendo que os mais conhecidos são o movimento de rotação e o movimento de translação. Dizer que ela não é estática significa dizer que ela possui uma dinâmica. Ela não está sempre da mesma forma, ela está girando. E nesse giro que nós vamos iniciar conhecendo o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. Assim, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência de posição há muitos anos. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos raios solares, enquanto outras estão perdendo iluminação, gerando então uma diferença de iluminação entre as regiões do planeta. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora. É um tanto quanto rápido, né? Então vejamos aqui a nossa imagem do movimento de rotação. Vemos que ela gira de leste para oeste, no sentido anti-horário. Nós vemos aqui também o Sol e vemos o Sol iluminando um lado da Lua. Esse lado da Lua que é iluminado pelo Sol é chamado de dia, enquanto que o outro que fica sem a iluminação é chamado de noite. Então, esse movimento de rotação da Terra no seu próprio eixo vai ter como principal consequência a ocorrência dos dias e das noites. Vejam como é importante. Se a Terra não executasse esse movimento, esse lado apenas receberia Sol, seria extremamente quente, extremamente árido, enquanto que o que não recebe a luz solar seria totalmente escuro e frio. Então vejam a importância dessa dinâmica, dessa movimentação que a Terra executa por meio do movimento chamado movimento de rotação. Encerrando aqui o movimento de rotação, vamos entrar agora no movimento de translação. Movimento de translação. E o que é esse movimento de translação? O movimento de translação é um movimento que dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. O tempo que a Terra leva para realizar a translação é chamado de ano sideral ou ano solar. Por convenção, adotou-se o ano civil, cuja duração é de 365 dias. Se considerarmos o tempo real, a cada 4 anos, o ano civil tem 366 dias e é conhecido como o ano bissexto. Vamos olhar aqui a imagem? A imagem que nós temos aqui indica que o movimento de rotação da Terra, ele traz como principal consequência, entre tantas, traz a formação das estações do ano, né? O inverno, o verão, o outono e a primavera. Ou primavera, verão, outono e inverno, como queira, né? Então, nós vamos ver na sequência o que é esse ano bissexto, que é uma soma do restante das horas do movimento de rotação do planeta Terra, que esse movimento, como ele tem algumas sobras em termos de hora, 365 horas, 365 dias e 6 horas, essas horas restantes, somadas em 4 anos, vão dar 24 horas, que se acrescenta mais um dia a esse ano de 4 em 4 anos, que vai receber o nome de ano bissexto. Agora, então, vamos ver a translação, isto é, o movimento de translação e o calendário. Você viu que a Terra ela tem 365 dias e 6 horas. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, do astro-rei, ela leva 365 dias e 6 horas, né? Que vai desencadear
o movimento de translação. Esses 365 dias e 6 horas é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, e essa volta, essa trajetória se chama movimento de translação. Com base nesse movimento, criou-se o calendário usualmente, ou o calendário usado atualmente. Se existe um calendário que é usado atualmente, podemos então supor que não existiu e não existe apenas este calendário. Já existiram outros calendários anteriores a este calendário que nós usamos atualmente, que é o calendário gregoriano, que foi elaborado pelo Papa Gregório VI e sua equipe. É um calendário chamado de calendário sideral ou calendário solar, em que o ano, nesse calendário solar, ele tem 365 dias e é distribuído em 12 meses. Mas o que é feito das 6 horas restantes? Se ele tem 365 dias e 6 horas, ele tem 365 dias e 6 horas, o que é feito dessas 6 horas restantes? A cada 4 anos, eles somam um dia que é acrescentado ao mês de fevereiro. Eventualmente, normalmente, o mês de fevereiro tem apenas 28 dias, mas com as sobras das 6 horas que sobram a cada ano durante 4 anos, 6 vezes 4, 24, que 24 horas corresponde a um dia. E esse dia é acrescentado justamente ao mês de fevereiro, porque é o mês que tem menos dias. Então, de 4 em 4 anos, juntam-se as sobras das horas que sobram dos 365 dias de cada ano e forma-se mais um dia e acrescenta-se esse dia ao mês de fevereiro. O acréscimo desse dia ao mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, chama-se ano bissexto. Portanto, se alguém perguntar para você o que é um ano bissexto, você vai dizer para essa pessoa: o ano bissexto é aquele em que o mês de fevereiro tem 29 dias. E se essa pessoa insistir ainda, mas por que de 4 em 4 anos o mês de fevereiro tem 29 dias? Você vai dizer para ele porque um ano tem 365 horas, tem 365 dias e 6 horas, e essas 6 horas restantes, de 4 em 4 anos, elas geram 24 horas, que é o equivalente às horas de um dia. E esse dia é acrescentado ao mês de fevereiro, que ao invés de 28, fica com 29 dias, e você repete para essa pessoa que esse ato, esse fenômeno, esse acontecido, chama-se ano bissexto. Deu para entender aí o que é um ano bissexto e como ele é formado? Assim, a partir da observação do movimento de translação, foi estabelecida uma unidade de tempo. O ano que serve de base para determinar o ritmo de uma série de atividades humanas. O próprio tempo das nossas vidas e o tempo histórico são marcados pelo ano. Alunos, ano não existe, 365 dias, horas, não existe, meses, não existe. Eles existem dentro do nosso planeta porque foi criado, por homens, por técnicos, por estudiosos, foi criado como convenção para facilitar a realização das nossas atividades, das atividades humanas. A princípio como a colheita e o plantio. Depois esse calendário foi estendido e hoje ele nos serve como norte, como orientação para a sistematização de todas as nossas atividades. Não sabemos nada em relação ao tempo, a não ser teorias, mas dia, mês, ano, década, século, milênio, são convenções puramente humanas que foram estabelecidas para facilitar as nossas atividades e sistematizá-las também e localizar a nossa vida enquanto cultura, enquanto história, no tempo e no espaço. Então, somente, tá bom? Então, boa aula para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro.